Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de programação e tecnologia e inovação. Eu sou a Gabriela Ribas, sou formadora na Start by Alura, sou uma mulher branca de cabelos cacheados acima dos ombros, olhos castanhos, cabelos castanhos claros também. Estou vestindo uma camiseta preta, estou em pé atrás do meu computador e não estou sozinha, hoje estou com a Jéssica. Tudo bem, Jé? Olá, Gabi, tudo bem? Muito obrigada por ter me convidado. Olá, professoras e professores. Eu sou a Jéssica Tambor, eu também sou formadora na Start e, por questões de acessibilidade, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura média, pele clara, tenho cabelos longos, ruivos ondulados, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta marrom. Bom, e para começar, o planejamento de aula de hoje vai ser sobre avaliação por unidade. E os objetivos dele são apresentar e navegar a nova funcionalidade de avaliação por unidade, conhecer os benefícios para a aplicação dela e também identificar boas práticas para a aplicação. Boa, Gé. E aí, professor, só retomando, a avaliação por unidade, ela é um recurso novo na nossa plataforma. A gente vai ter, no final ali da unidade, 10 questões para a gente trabalhar com os alunos e entender o que eles aprenderam, o que falta eles entenderem ainda, né, das habilidades que estão sendo trabalhadas naquela unidade. E a gente vai ter, no final daquela avaliação, o relatório individual, o gabarito comentado, o desempenho por turma, a média de desempenho e a análise por questão. A gente vai, no próximo bloco, entender melhor um pouquinho o que vai rolar para o estudante e para o professor. Até já! Olá, professoras e professores. Vamos entender um pouquinho, então, qual é a nossa pretensão com essa nova ferramenta de avaliação por unidade, certo, Gé? Vamos sim, Gabi. Então, a gente tem algumas intenções com essa funcionalidade, né? Primeiro é medir a proficiência em habilidades da BNCC relacionadas à computação. Depois, avaliar alguns conteúdos-chave, que a gente trabalha bastante, né? Como lógica computacional, sintaxe e resolução de problemas. E aí, buscar alinhar essas competências aos conteúdos trabalhados aí em padrões altamente reconhecidos. E também permitir que professores adaptem estratégias de ensino com base em evidências reais de desempenho e validar esse aprendizado ao longo das unidades, conectando os conhecimentos práticos e também teóricos. Boa, Gé. E aí, professora, a gente vai olhar primeiro como que é a navegação do estudante. E aí, eu, enquanto estudante, estou acessando a minha plataforma depois que o professor já fez o passo que é disponibilizar a prova para mim. E disponibilizar a prova a gente vai entender um pouquinho mais para frente, tá bom? Por enquanto, eu quero que vocês foquem em sou um estudante, o professor já disponibilizou a prova e eu vou acessar a minha prova aqui. Então, eu vou pedir para compartilhar a minha tela. E aí, professor, eu estou aqui na minha dash, né, na minha trilha de estudo. Quando o professor tiver disponibilizado a avaliação da unidade, ela vai aparecer aqui embaixo para mim, ó. Então, eu preciso estar aqui, né, na dashboard e descer a página para eu acessar a minha avaliação. Ela vai estar aqui aparecendo como disponível para eu clicar. E aí, quando eu clicar fazer avaliação, ele dá uma instrução inicial de, ó, vamos começar essa avaliação. Então, se prepare, estudante. E a gente clica em começar a avaliação. E aí a gente está aqui no ambiente fictício, mas aqui é para vocês verem que tem aqui o enunciado, qual questão que eu estou olhando, as alternativas, né? E aí eu clico numa alternativa e eu clico em próxima questão. E aí eu vou até a 10ª questão, né? Fazendo dessa forma. Consigo voltar uma questão se eu tiver dúvidas. Eu acho que eu pensei melhor e a alternativa é outra, eu volto aqui em voltar questão. Mas aí, quando eu precisar finalizar, então eu respondi todas as 10 questões, eu venho em concluir a avaliação. E aí chega essa mensagem de parabéns, você concluiu a sua avaliação, que o professor já recebeu a avaliação lá no painel de gestão dele e que o estudante já acabou ali com aquela obrigação. Importante, a gente vai falar disso um pouco mais para frente novamente, mas quando o estudante não foi, ele não foi naquele dia, e aí a gente combinou com esse estudante que na próxima aula ele vai fazer essa avaliação. Eu, estudante que fiz no dia que a gente combinou, se a gente abrir de novo a avaliação, não vai estar disponível para mim, porque eu já fiz, tá bom? Então só vai estar disponível de novo para quem ainda não tinha concluído ou não tinha começado a fazer a avaliação no dia que a gente combinou. Então, se o estudante faltou, sim, ele pode voltar a fazer, tá bom? Então, agora a gente vai olhar mais para frente como que o professor navega nessa avaliação por unidade e como ele vai disponibilizar essas provas. Até já! Olá,
Olá, professora e professor. Agora a gente vai olhar então como que é a visualização do docente em cima da plataforma da avaliação por unidade, tá bom? Então vou pedir para compartilhar aqui a minha tela. Eu sou a professora Giovana e eu já estou no meu painel de gestão. O último planejamento de aula que a gente liberou do nosso componente explica um pouco mais sobre o painel de gestão e fala desses outros botões que a gente tem aqui, tá bom? Hoje o nosso foco é a gente olhar a avaliação por unidade. Então eu acessei meu painel de gestão, cliquei aqui em avaliações e aí aparece aqui para mim um botão de acessar avaliações. Eu vou acessar as minhas avaliações e aí se eu já fiz alguma movimentação de unidades aqui, de avaliações, vai aparecer aqui no meu histórico. Então qual unidade que eu deixei disponível para qual turma, se ela está ativa ou se ela está desativada, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu catálogo de avaliações e eu vou ver que eu tenho uma avaliação para todas as unidades que eu estiver trabalhando. Então, se eu estou lá nos anos finais ou se eu estou no ensino médio, vai aparecer aqui as unidades que eu estou trabalhando naquele bimestre. E aí, eu vou selecionar essa avaliação aqui do sexto ano, da unidade Lógica de Programação Exploração Criativa. Eu clico em aplicar a prova e ele vai abrir para mim quais são as turmas que eu tenho, tá? Do sexto ano. Lembrando que eu estou aqui no ambiente de simulação, né, num ambiente que a gente está com o nosso protótipo, mas aí a gente vai aparecer aqui as nossas turmas de sexto ano, por exemplo. E aí eu tenho sexto A, sexto B, se eu tiver outra escola dando aula para o sexto ano de outras escolas, eu vou saber aqui por esse número de turma, tá bom? Aí eu seleciono a turma e coloco em salvar configurações. Pronto. A configuração da avaliação foi concluída e foi disponibilizada para os alunos. Agora, os meus alunos do sexto ano vão ver, da mesma forma que a gente viu no vídeo anterior, como é que vai estar ali disponível a avaliação para ele fazer, tá bom? E aí, importante, professor, que ao final da aplicação, no mesmo dia, se possível ali no final da aula, você vem aqui, eles terminaram de fazer a prova, você desativa essa avaliação, para que ele não tenha oportunidade de chegar em casa e abrir novamente a avaliação ou avisar um amigo que não veio que ele tem lá uma avaliação disponível. Quando esse amigo que não veio for a vez dele fazer a prova, a gente ativa essa prova novamente, tá bom? E a gente volta ali para a nossa apresentação, para a gente falar um pouquinho dos nossos objetivos com relação à avaliação no geral, né, Jéssica? Isso mesmo, Gabi. E é legal mostrar que essa tabelinha aqui, ela foi feita em parceria com a Start e também com a rede, tá? Então, aqui vocês conseguem ver as formas de verificação de aprendizagem. E cada uma delas tem uma frequência diferente. Então, a partir delas, é possível fazer algumas intervenções pedagógicas para reforçar algum conteúdo que tenha sido identificado ali como ponto de atenção. E aqui a gente vai dar destaque à avaliação por unidade, que é o que a gente está falando aqui hoje, e que ela é feita, então, ao final de cada uma das unidades. E aí, com ela, a gente consegue demonstrar ali para o docente alguns dados bem abrangentes para que eles façam essas verificações. Além dela, também temos os exercícios, que é feito aula a aula, e também ali a prova paulista, que é feita de forma bimestral. Boa, Gé. E a gente já tem também as orientações da SEDUC com relação à nossa composição de nota, né? Então, a gente olha ali no quadro que a composição de nota de avaliação de projetos de prova paulista tem pesos diferentes para os anos finais e para o ensino médio. Já para a avaliação por unidade, ela está fixada em 15%. Então, essa parte de avaliação por unidade, a gente sempre vai atribuir 15% da composição da nota do bimestre para essa parte, tá bom? Para as unidades que a gente trabalhou naquele bimestre. E aí, Gé, acho que é legal a gente falar um pouco das boas práticas, certo? Isso mesmo. A gente trouxe aqui algumas boas práticas para que vocês apliquem em sala de aula, antes, durante e também depois dessas avaliações. Então, quando a gente considera antes da avaliação, a gente recomenda que vocês disponibilizem a prova alguns momentos antes, para caso haja alguma instabilidade da internet, por exemplo, os estudantes já estarem com a prova liberada na hora que forem iniciar. E, além disso, é bastante importante que vocês comuniquem para os estudantes quais são os objetivos dessa avaliação e destaque para eles que ela vai conseguir dar ali visibilidade para as principais dúvidas deles, para que esses conceitos sejam aprofundados nas próximas unidades. Bom, e durante as avaliações, Gabi? Durante as avaliações, é importante que o professor comunique aos alunos o tempo que eles têm para fazer, né? Então, se a gente tem uma aula de 45 minutos, 50 minutos, e a gente começou depois de 10 minutos, é importante que o professor fale, olha, agora vocês têm 40 minutos aqui para terminar essa avaliação, né? E deixar eles sempre cientes também, pessoal, ó, falta 10 minutos, então, quem tiver ainda nas primeiras questões, dá uma acelerada, enfim. Relembre com eles a importância de concluir a avaliação. Então, chegar lá naquela parte final, antes da mensagem do parabéns, você concluiu, apertar ali e enviar a avaliação para isso chegar para o professor e contar com a nota. E também se coloca à disposição para apoiá-lo de maneira técnica na navegação da plataforma, né? Então já deixa aquele aviso antes de, gente, eu posso tirar dúvidas com relação à navegação da plataforma, mas a interpretação do enunciado faz parte, inclusive, da avaliação, certo, Gé? E aí depois, o que a gente recomenda ser feito?
Bom, depois da aplicação da prova, não se esqueça de desativar para que ela fique ali desativada para quem não foi, para quem faltou, né? Não esqueça, então, de deixar desativado. E também lembre o estudante que faltou que ele pode depois fazer essa prova, tá? Porém, lembrando que quem já respondeu não consegue responder novamente. Boa, Gé. E aí, a gente já está encaminhando para o fim. A gente volta a lembrar vocês que a gente tem um documento orientativo, que é um arquivo online, que a gente está sempre atualizando com as principais dúvidas que vocês trazem para a gente. E lá já tem todas essas orientações sobre avaliação para unidade, por exemplo. Então, guarde com você esse link, porque ele é muito precioso para tirar sempre eventuais dúvidas, certo, Gé? Isso mesmo. Vai ser muito bom ter esse link para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês conseguirem acessar. E agora chegamos ao final do nosso planejamento de aula e eu vou colocar aqui na nossa tela um QR Code para que vocês avaliem esse momento. É muito importante para a gente ter o feedback de vocês, para que a gente melhore a cada semana. Muito obrigada por ter me convidado hoje, Gabi, e muito obrigada, professores, por terem ficado até aqui com a gente. Obrigada por me acompanhar nesse planejamento, Gé. Obrigada, professores, e a gente se vê numa próxima. Até!